Próximo orador inscrito, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, assistência. Eu prometo que vou ser rápido, presidente. Nós temos hoje uma pauta bastante importante, que é a votação em segundo turno do orçamento, mas eu não poderia deixar de registrar o acontecimento do último dia 22, que foi a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora uma prisão definitiva, porque já não cabem mais recursos, e acho que essa prisão passa uma mensagem muito importante para o país, a mensagem de que nunca mais alguém que não foi eleito pelo voto direto vai sentar na cadeira de presidente da República. Quem tenta dar golpe de Estado no Brasil vai precisar pagar, vai precisar passar uma longa temporada na cadeia, que é o que vai acontecer com Jair Bolsonaro, com esses generais e com vários outros atores que tentaram, de todas as formas, usurpar o poder. Nós vimos uma cena pitoresca de um presidente que, sob a alegação de que teve um surto psicótico, tentando romper a tornozeleira eletrônica. E o que me causa, de certa maneira, estranheza é o fato dos bolsonaristas insistirem em tentar justificar o que não tem justificativa. Claramente, Bolsonaro atenta contra as regras impostas pela justiça. A prisão era absolutamente necessária porque as medidas cautelares foram sistematicamente descumpridas. E tem sempre algum bolsonarista que tenta justificar dizendo que nós vivemos uma ditadura no Brasil. Aliás, por falar em ditadura, Bolsonaro afirmou a vida inteira que era favorável à ditadura. Engraçado que nessa ditadura comunista que ele diz que é imposta a ele pelo STF, ele vive sorrindo pelas dependências da Polícia Federal. Um sujeito que sempre, na primeira oportunidade, exaltava o maior torturador que a gente teve na ditadura militar, que foi o tal do Brilhante Ustra. Bolsonaro merecia, se nós não vivêssemos numa democracia, passar um dia só no pau de arara. Um dia só, para ele provar do próprio veneno. Um sujeito que não tem nenhum valor moral. Que eu entendo o constrangimento que impõe a uma parcela da sociedade que ainda se identifica com esse negócio chamado bolsonarismo, mas que eu não tenho dúvida que nos próximos anos vai ser algo em extinção. Ele já não tem hoje, por exemplo, aqui candidato a governador, não tem candidato a presidente da República, e hoje saiu uma última pesquisa da CNT-MDA que coloca o Lula vencendo todos os adversários. Qualquer candidato do clã Bolsonaro é derrotado por Lula. Tarcísio fica 20 pontos atrás. Então, a prisão do Bolsonaro e dessa turma que tentou aplicar esse golpe no Brasil é uma viragem de página na história nacional. É uma resposta aos vários momentos da história brasileira em que setores da elite tentaram golpear a vontade do povo. E isso nunca mais vai acontecer impunemente no Brasil, porque o povo brasileiro aprendeu a importância e o valor que tem o voto popular. É o dono do destino do país e expressa isso na urna, fez isso elegendo o presidente Lula contra o presidente que usou de todos os artifícios, usou a máquina pública para tentar se perpetuar no poder, não conseguiu e partiu para uma tentativa pitoresca de golpe de Estado. Então, o dia hoje é um dia de felicidade, porque é um encontro do Brasil com a justiça. Obrigado, presidente. Mensagem número 21, Gabinete Prefeito 2025. Estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro 2026. De autoria do chefe do Poder Executivo, em segunda discussão. Para discutir, o vereador Isaac Ricaldi. Presidente, eu vou ser sucinto aqui, porque já apresentei na última sessão os fundamentos do meu voto contrário
tanto à LDO quanto ao PPA, e vou reforçar alguns deles aqui, mas eu preciso pontuar que essa semana a pauta da segurança pública chegou na cidade de São Gonçalo. Nós vimos aqui uma ação de retirada de barricadas no Jardim Catarina, e isso dialoga com a votação do orçamento, pelas razões que eu vou aqui justificar. Mas nós vimos essa ação de retirada de barricadas que, infelizmente, não veio acompanhada de nenhum planejamento de ocupação do território, né? O território continua sob domínio do crime organizado, com barricadas ou sem barricadas, e há uma desconfiança geral na população de que as barricadas estão sendo retiradas para proveito meramente eleitoral. Eu digo isso, presidente, porque quando nós vemos aqui, na proposta orçamentária, que o governo propõe reduzir em 30% o orçamento da segurança pública, o que se diz não corresponde ao que se pratica, porque o governo municipal tem que dar também a sua cota de participação no esforço geral de promoção da segurança pública. E o que vai fazendo na peça orçamentária apresentada é exatamente o contrário, na medida em que corta justamente numa área sensível como segurança pública. Nada mais, nada menos do que 30% do exercício anterior para esse exercício. E não é só isso. Eu já pontuei na última sessão que os investimentos sociais que são necessários para que nós possamos, no médio e no longo prazo, vencermos estruturalmente o problema da criminalidade numa cidade como São Gonçalo, que tem tantas áreas carentes, tantas áreas com população vulnerável, esses investimentos sociais precisam ser garantidos e não estão sendo. Nós temos redução de investimentos na cultura, nós temos redução de investimentos no esporte. Não existe previsão de construção de nenhum equipamento esportivo ou cultural em nenhuma comunidade, inclusive no Catarina, que está sendo alvo de uma ação midiática para a promoção de figuras públicas visando a eleição. Para além disso, presidente, a falta de previsão, mais um ano, de reajuste do funcionalismo, de pelo menos reposição da inflação, é uma maldade sem tamanho de um governo que não consegue justificar o porquê disso. Porque vão ser 4 anos. Vão dizer que a realidade financeira do município é difícil, que a arrecadação está baixa, que São Gonçalo não é como os municípios vizinhos e que, portanto, precisam penalizar o servidor. Mas isso não é verdade, porque quando tiveram a oportunidade de promover a valorização do servidor público, não fizeram. E mesmo com as dificuldades que nós sabemos que uma cidade como São Gonçalo tem, e não é particularidade de São Gonçalo, várias cidades, inclusive no estado do Rio de Janeiro, de porte parecidos com São Gonçalo, têm essa dificuldade. Mesmo com essas dificuldades, era possível garantir pelo menos a revisão geral anual. Era possível pelo menos garantir esse ano a reposição da inflação. E existe espaço para isso. A decisão de não fazer é uma decisão política de quem entende que servidor público não precisa ser valorizado, de quem se apoia quase que exclusivamente nos servidores comissionados, de quem faz investimento em servidor que está pendurado na máquina pública via RPA. Eu digo isso porque sou servidor. São Gonçalo é uma das cidades que tem o salário mais baixo de todo o estado do Rio de Janeiro para servidor público. Servidor público há muito tempo vem sendo desvalorizado aqui, mas nunca nada nem parecido com o que esse governo tem feito desde que assumiu há 5 anos. Então eu deixo aqui a minha indignação por essa decisão política de não promover a revisão geral anual
dos servidores para garantir, pelo menos esse ano, a reposição da inflação e interromper o arroxo, o achatamento da remuneração dos servidores que precisam alimentar as suas famílias. Porque salário tem essa natureza alimentar para a grande maioria dos servidores públicos que ganham baixos salários. Eu tenho certeza que nenhum vereador aqui, genuinamente, defende o congelamento de salário de servidor público. Tenho certeza que nenhum defende. E sei que é um constrangimento para uma grande parte aqui que não pode se manifestar. Então, também sei que faço essa fala em nome de vários servidores, de vários vereadores que são da base e que não podem fazer essa crítica. Nós temos, presidente, a segunda pior educação do estado do Rio de Janeiro. E eu não me canso de falar isso, porque é algo que mexe com o futuro das nossas gerações. Dezenas de milhares de crianças que estão na escola pública, que estão na rede municipal e vão sair sem aprender matemática, sem aprender português, vão sair analfabetos funcionais, porque esse governo não consegue ter um olhar humanizado para a educação, não consegue reconhecer o papel estratégico que ela tem na construção de uma nova sociedade, de uma sociedade mais justa. E não consegue entender que não se constrói educação de qualidade sem valorização dos professores. Os professores precisam ser reconhecidos e valorizados. Também eles estão com seus salários congelados. E pior, estão com direitos reconhecidos sendo sistematicamente desrespeitados. 1/3 do planejamento sobre a jornada, por exemplo. Todo professor tem direito a 1/3 de planejamento. E o município de São Gonçalo sistematicamente descumpre para todos os professores. Piso do magistério. Piso, é o mínimo. É o mínimo que um professor pode ganhar. O governo se recusa a conceder aos professores o mínimo, o piso. Isso é algo que a cidade precisa se envergonhar. A gestão precisa se envergonhar. Não pode ser naturalizado, porque os resultados estão aparecendo na ponta. Quando a gente vai ver a nota do IDEB São Gonçalo lá embaixo, é fruto disso, é reflexo disso, é reflexo de desvalorização de professores, é reflexo de uma estrutura física das escolas que é vergonhosa. Salas de aula sem ar-condicionado não é novidade para ninguém, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que não tem, mas salas de aula sem ventilador, salas de aula com janela quebrada, salas de aula com carteiras velhas, banheiros sem a menor infraestrutura para poder receber crianças, estudantes, infiltração. Tudo isso é fruto do abandono. 5 anos de abandono. Não é que os governos anteriores eram bons, nunca foram. Educação nunca foi prioridade nessa cidade. Todo mundo sabe disso. Mas o problema tem se aprofundado e a gente precisa jogar luz nisso. Esse governo teve a oportunidade de recuperar as escolas fisicamente. Todo mundo sabe dos recursos que entraram ao longo desse tempo. Mais de 1 bilhão da SEDAI, a parcela multimilionária de royalties de petróleo, as emendas do orçamento secreto, tudo isso, e as escolas foram abandonadas. Então, é por isso, presidente, que eu, de fato, não posso votar a favor desse orçamento. Entendo que ele representa uma visão política muito diferente da que eu tenho. Entendo que, muitas vezes, é difícil oferecer à cidade e aos servidores tudo o que a nossa população e os servidores merecem. Mas nada é algo que demonstra exatamente essa opção política de deteriorar ainda mais a educação e de não promover as funções sociais que são responsabilidade do município. Obrigado. Ainda em discussão,
Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não. Mensagem número 21, Gabinete Prefeito 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado por 18 votos favoráveis e 2 votos contrários. Para justificar o voto, vereador Isaac. Vai ser rápido. Eu sei que todo mundo quer assistir o jogo do Flamengo, então vou ser rápido aqui, mas eu preciso pontuar algumas questões. Primeiro, o Fundeb foi criado pelo presidente Lula. O Fundeb é um fundo que depende da arrecadação federal. E ele tem critérios para distribuição. Mas ele não é a única fonte de financiamento da educação pública no município. O município precisa também fazer alocação de recursos próprios na educação. A arrecadação própria tem crescido aqui na cidade. Quando a gente fala que o governo não faz a revisão porque não quer, é exatamente por isso. Porque a arrecadação cresce acima da inflação, normalmente, e o governo reajusta contrato de todo mundo. Vai ver OS, tem uma série de aditivos, todas elas. Vai ver os fornecedores, todos eles reajustados. Vai ver os vereadores, reajustados. Vai ver o prefeito, secretário e vice, reajustados. Só quem não pode ser reajustado é o coitado do servidor público, porque nunca tem dinheiro para ele. Tem dinheiro para uma série de coisas. Quando chega na hora de reajustar o salário do servidor, não tem dinheiro para ele. Então, eu me solidarizo com os servidores, inclusive dessa casa, que tem passado por esse processo de arroxo salarial, e esse é um dos principais motivos que me levam a votar contra essa proposta. Eu ouvi aqui, presidente, que o governador Cláudio Castro mostrou que, quando quer, resolve o problema da segurança. Eu queria saber onde é que estava o Cláudio Castro esses anos todos. Será que faltou vontade para ele? Muitos anos se passaram sem que nenhuma iniciativa fosse tomada. E a ADPF não proibia ações. A ADPF não proibia. Ela colocava regras. Uma delas, o aviso prévio ao judiciário. Mas não proibia ações. Então, o governador Cláudio Castro decidiu querer, de uma hora para outra, resolver o problema da segurança. É coincidência que isso tenha acontecido no ano da eleição, na véspera do ano eleitoral. É coincidência. E aí se arma um espetáculo com 120 e poucos mortos, numa região que continua dominada pelo crime organizado, e aí ele decide imediatamente girar para a capital nacional das barricadas, que é São Gonçalo, que se transformou nisso durante o governo dele. E aí quer que a gente acredite que ele é o salvador da pátria. Ele pode ser até o herói do bolsonarismo contemporâneo, mas não pode achar que a população é idiota. Então, presidente, eu fundamentei aqui as razões que me fizeram votar contra esse orçamento. Eu entendo que havia espaço e apresentei algumas emendas nesse sentido para que a gente corrigisse algumas distorções que não consigo entender como se justificam, exatamente pelas razões que eu apresentei. Você não pode justificar, sob o argumento que não tem dinheiro, a penalização só do servidor público. Só do servidor público. Só recai sobre ele a contribuição para que a cidade possa superar suas dificuldades. Isso é uma questão, na minha avaliação, política e ideológica, de quem acha que servidor público não tem papel a cumprir na gestão, de quem, na prática, se transforma e se apresenta como inimigo do servidor público. E eu lamento que seja assim, porque nós tivemos, sim, a oportunidade de valorizar e a cidade decidiu não valorizar. O plano de cargos e salários que foi apresentado e aprovado nessa casa é uma vergonha. A progressão do servidor público é muito difícil. Um colega tem que torcer para o outro morrer para ele poder progredir na carreira, porque não tem vaga para todo mundo.
Esse é o modelo que foi apresentado e que foi aprovado. Alguém acha que os servidores estão contentes com isso? Se o meu colega não morre, eu não posso progredir na carreira. Não basta simplesmente se qualificar, não basta simplesmente ter tempo para poder ascender na carreira. Você precisa ter vaga. E não tem vaga. Esse foi o modelo implementado no plano de cargos e salários, que foi aprovado, infelizmente, na legislatura passada. Se eu tivesse nessa casa na legislatura passada, teria votado contra, porque ele é um retrocesso. Ele não é um avanço e não pode ser, de maneira nenhuma, apresentado dessa forma. As emendas apresentadas, emendas à LOA número 1, 2, 3 e 4, 2025, tiveram o parecer rejeitado da Comissão de Finanças e Orçamento, e a gente vai botar o parecer da comissão em votação aqui no plenário. Tá bom, Alexandre? Então... Tá, o Alexandre vai apresentar o parecer. A emenda número 1, 2, 3 e 4, 2025, de autoria do vereador Isaac Ricaldi e do vereador Juliano Freitas. Presidente, nobres parlamentares, meu colega vereador Isaac, colega de Câmara, é um prazer sempre estar aqui nesse embate, mas sempre respeitoso, mas quero aqui fazer as minhas considerações. A Comissão de Orçamento examinou as quatro emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual de 2026, sendo 3 de autoria do vereador Isaac e uma de autoria do vereador Juliano Freitas. O parecer baseia-se no artigo 165 da Constituição Federal, PPA, LDO e LOA, na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000 e na Lei 4.320/64, no artigo 105 da Lei Orgânica Municipal e no regimento interno dessa Câmara. Parâmetros da análise utilizada. A comissão verificou se as emendas atendiam aos requisitos legais mínimos. Conformidade 1, conformidade com a PPA. 2, compatibilidade com a LDO vigente. 3, indicação correta das dotações orçamentárias. 4, especificação do programa de trabalho. 5, da apresentação das devidas anulações de despesas. 6, da proibição de anulação de despesa de pessoal, dívidas e transferências constitucionais. Resultados da análise. As emendas do vereador Isaac Ricaldi, as emendas 001/25, 002/25 e 003/25. Problemas identificados. Não apresentaram conformidade com a PPA-LDO, não trouxeram a especificação adequada de programas e dotações, nem as anulações necessárias. Conclusão: não atende aos requisitos legais e técnicos da legislação orçamentária. A emenda do vereador Juliano, a emenda 004/2025. Problema identificado: não contém programas, metas ou prioridades, não apresenta a indicação das dotações nem as anulações correspondentes. Conclusão: impossível análise do mérito pela ausência dos elementos mínimos exigidos. Conclusão do parecer: a comissão entende que todas as emendas apresentadas são tecnicamente inviáveis, seja por incompatibilidade com a PPO-LDO, seja por ausência de elementos obrigatórios, programas, metas, dotações e anulações. As proibições constitucionais legais sobre alteração em dotações de pessoal, despesas obrigatórias e ausência de indicação de fonte de anulação. Também pede sua aprovação. Voto. Com base no artigo 191 do Regimento Interno, a comissão vota pela aprovação do parecer e,
como consequência, a rejeição de todas as emendas à LOA/2026, por não atenderem às exigências legais, técnicas e formais previstas na legislação orçamentária. Era o que constava na comissão, presidente, era o que constava aqui no relatório da comissão. Meu muito obrigado, boa noite aí, fique com Deus. Para discutir, o vereador Isaac Ricaldi. Eu, inicialmente, presidente, registro que é sempre uma honra também poder debater com o nobre líder do governo, que sempre faz um debate em alto nível, respeitoso. Acho que isso enriquece o debate público e, para mim, é sempre uma honra, ainda que muitas vezes, pela posição em que estamos, nós naturalmente diverjamos. Eu vou discutir, não vou usar os 60 minutos que eu tenho direito pelo regimento, mas é o nosso regimento, né, gente? É o nosso, para discutir o parecer, 60 minutos. Mas eu não vou usar os 60 minutos. Vou tentar ficar dentro do prazo de 10 minutos, presidente. Mas eu não poderia deixar de discordar do parecer. Entendo que, tecnicamente, o parecer faz apontamentos que são improcedentes, porque as emendas que eu apresento, procurei ter com elas o cuidado de apresentá-los dentro dos requisitos legais necessários. Ou seja, são 3 emendas de minha autoria, uma delas que se propõe a alterar a dotação de pessoal, exatamente para abrir espaço fiscal, para que seja possível, no ano que vem, conceder reajuste ao funcionalismo, reajuste não, conceder a revisão geral anual, que é simplesmente a reposição inflacionária. E faço, presidente, naturalmente, ampliando a despesa, mas fazendo a devida compensação, conforme determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, compensando no acréscimo da receita. Por quê? Porque se nós formos observar o comportamento da receita, da receita executada, não é da orçada, ela fica acima, quase sempre acima, da que foi orçada. Esse ano é um exemplo disso. Nós vamos ter, vereador Alexandre, uma arrecadação superior à que foi orçada. A arrecadação, quando for, vai lá no portal da transparência, quando a gente projeta até o final do ano, ela vai ficar algo em torno de 45 milhões acima da que foi orçada. E esse comportamento é um comportamento padrão. Quando a gente vai ver os exercícios anteriores, isso se repete. Ou seja, a cidade, via de regra, arrecada mais do que o orçado. Qual é o problema disso? O problema disso é que esse excesso de arrecadação, ele acaba, a destinação dele acaba ficando a cargo exclusivamente do prefeito. Quem é que define o que faz com excesso de arrecadação? O prefeito. Por quê? E aí aqui tem uma outra emenda minha, porque esta casa autoriza que o prefeito utilize créditos suplementares de 35%. Ou seja, mais de 1/3 do orçamento, quem define a aplicação é o prefeito sozinho. Isso é muita coisa. É acima do recomendado por todos os tribunais de contas. É acima do recomendado pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso adentra a uma prerrogativa dessa casa, que é definir, em última instância, a alocação do orçamento. Então, eu já apresento aqui a segunda emenda, e essa eu, de fato, não consegui entender por que o parecer é pela rejeição. Porque ela está tecnicamente bem escrita, está justificada, não impacta, não implica em aumento de despesa e, portanto, não tem necessidade de fazer compensação, então não consigo entender por que não se pode analisar o mérito desta emenda. Então, uma emenda é para garantir
reajuste, reposição da inflação dos servidores, a revisão geral anual. É possível fazer, o comportamento da Receita demonstra que é possível fazer. Eu, inclusive, conferi agora, ali no portal da Transparência, e os dados constantes da peça orçamentária não correspondem à realidade. Para a gente ter uma ideia, de ITBI, nós já temos 3 milhões a mais arrecadado do que o que está previsto para o ano que vem. E a proposta do governo diz que nós vamos aumentar a arrecadação de ITBI. E apresenta justificativa para isso. Diz, olha, nós temos um mercado imobiliário em ascensão, então vamos arrecadar mais. Mas quando a gente vai comparar com o exercício atual, a gente se depara com a surpresa de que a previsão é de redução na arrecadação, em contrariedade do que consta do texto enviado pelo governo. Então, os orçamentos nessa casa têm sido artificialmente achatados na Receita. E isso é exatamente para permitir que o prefeito, sozinho, defina como vai ser a alocação do orçamento. Então, fiz essas 2 emendas exatamente para corrigir essas distorções. E uma última, presidente, eu sou oposição decidida. Tenho posições claras, posições firmes, mas nunca me furtei a contribuir, a dar minha cota de contribuição. Votei várias mensagens ao longo desse ano junto com o governo, porque entendia que eram boas mensagens. Hoje mesmo votei mensagens do governo, votei favorável, porque entendia que contribuíam para a cidade. Não encontro correspondência nesse comportamento. Por quê? Porque alertei aqui, na audiência pública que discutiu o orçamento, de uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, na análise da representação que eu fiz em razão do chamamento público para concessão do hospital infantil e do pronto-socorro central, em que o Tribunal de Contas faz um alerta. Diz o seguinte, a Câmara aprovou uma dotação orçamentária para ser utilizada diretamente e esse recurso está sendo incorretamente destinado para a organização do terceiro setor, para a OS e OSC. E isso é uma infração não só administrativa, tem implicações penais para os gestores. Eu fiz esse alerta aqui. Entreguei o parecer técnico do tribunal na mão do secretário de Fazenda, entreguei também na mão de Vossa Excelência, na qualidade de presidente da Comissão de Orçamento, e fiz uma emenda para tentar corrigir isso. Porque tenho responsabilidade também com o município. Se eu tive acesso a uma orientação, eu preciso dividir. E se tem uma inconformidade na proposta orçamentária, eu preciso tentar corrigir. Entendo que é um gesto responsável. Também, nesse caso, não entendi o motivo que levou a comissão a dar um parecer pela rejeição sem análise do mérito da emenda, porque é uma emenda corretiva que visa resguardar, inclusive, os gestores, que talvez nem mereçam tamanha generosidade. Pela postura que tem, normalmente arrogante, boa parte dos gestores desse governo tem essa postura, principalmente os da saúde. Principalmente esses. Reconheço que alguns outros são acessíveis, são corteses, comparecem, inclusive, às audiências públicas, mas não é o caso dos gestores da saúde, que podem também eles ser responsabilizados. Então, eu faço, presidente, publicamente, mais uma vez, este registro, porque, mantida a forma da execução do orçamento para a destinação de recursos para organizações do terceiro setor, e não são recursos quaisquer, são valores multimilionários. Nós estamos falando de centenas de milhares de reais em recursos públicos que estão sendo alocados de maneira diferente do que determina o orçamento. E isso é crime. Então, faço esse alerta
entendia que essa emenda era uma emenda que seria absorvida, saio daqui, de certa maneira, estarrecido, porque o alerta não foi considerado e a emenda não foi acolhida. Eu, presidente, não me furto de fazer o debate. Eu acho que esse debate é um debate altamente relevante. Não vou deixar de defender os servidores. Entendo que existia espaço para que nós pudéssemos conceder a revisão geral anual e entendo que a não concessão é uma decisão política do governo, porque o aumento da dotação orçamentária não vincula o governo a conceder a revisão se não houver a realização da receita. A realização da receita é exatamente o balizador para a definição se a revisão será ou não concedida. Muito obrigado. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores Glauber, vereadores que votam a favor do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, apertem o sim. Vereadores que não são a favor do parecer, apertem o não. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento das emendas da LOA número 1, 2, 3 e 4 de 2025, aprovado por 17 votos favoráveis e 2 votos contrários.